Olá, amigos! Estamos juntos para mais um vídeo no canal Insight Teológico da série Versículos que não estão na Bíblia Sagrada. Se você quer conhecer os 20 primeiros textos que não estão na Bíblia Sagrada, assista aos 4 vídeos anteriores. E hoje vamos começar a partir do texto número 21. Vamos ao texto. Se não pregarmos o Evangelho, as próprias pedras clamarão. Esse suposto versículo bíblico é muito citado por líderes religiosos que estão mais preocupados com o crescimento da igreja, pois quanto mais membros, mais dizimistas, mais ofertantes e mais trabalhadores voluntários, mais mão de obra de graça. Então, preocupados com o aumento do número de membros, eles acabam até inventando um versículo que não existe na Bíblia. E diz, você tem que pregar o evangelho. Se você não pregar o evangelho, as próprias pedras vão clamar no seu lugar e você está perdido porque não fez a obra de Deus. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Abacuque, capítulo 2, versículo 11. Pedra, nesse contexto, não representa pessoas, mas é uma metáfora para mostrar a culpa dos moradores de Babilônia diante de Deus. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas capítulo 19, versículo 40. Da mesma forma que as pedras citadas por Abacuque não representam pessoas, mas era uma metáfora para mostrar a culpa de Babilônia, as pedras que estariam clamando, conforme disse o Senhor Jesus, também não representam pessoas, mas representa a aprovação de Jesus Cristo diante dos louvores da multidão. Essa multidão clamava e citava palavras messiânicas presentes no livro de Salmos. Então Jesus, ao afirmar que se ele se calasse as próprias pedras clamariam, estava mostrando que aqueles louvores eram inevitáveis. Estava mostrando que ele estava aprovando aqueles louvores. Jesus, fazendo uma referência indireta ao livro de Abacuque, mostra que assim como a antiga cidade de Babilônia foi condenada por Deus por rejeitar a verdade, assim também Jerusalém estaria sendo condenada por rejeitar o Messias. E esse contexto ele não trata da pregação do Evangelho, ele trata do reconhecimento de Jesus pela multidão como Messias, embora elas não entendessem exatamente o papel do Messias. Eles achavam que era um líder militar que estaria livrando eles do jugo romano. Embora esses dois textos mostram as pedras simbolicamente clamando, não existe um versículo dizendo que se você não pregar o Evangelho, as próprias pedras clamarão. Esse é mais um texto que não está na Bíblia. Mas vamos ao texto número 22. Se alguém proferir alguma palavra contra o pai, será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o filho, será perdoado. Mas se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Estamos aí diante de mais um texto que também não está na Bíblia Sagrada. A primeira vez que eu ouvi alguém citando esse texto, a pessoa que citou esse texto me disse que esse texto não estava na Bíblia. Eu achei estranho e eu fui verificar e realmente esse não é um versículo bíblico. Não existe esse texto na Bíblia. Nós vamos ver que há um texto que é parecido, mas não é exatamente igual. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vemos então as palavras do Senhor Jesus tratando a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, mostrando que é um pecado sem perdão, mas nós vemos que não há no texto uma referência ao Pai, mas apenas ao Filho e ao Espírito Santo. Em verdade vos afirmo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos capítulo 3, versículo 28 e 29. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Lucas capítulo 12, versículo 10. Em Mateus 12, Marcos 3 e Lucas capítulo 12, Jesus trata do pecado da blasfêmia
contra o Espírito Santo e revela que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão diante de Deus. Eu quero aqui pegar uma brecha para falar um pouco sobre essa blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas um ato de proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, mas uma rejeição contínua da obra do Espírito Santo no coração, assim como fez Faraó. E Faraó não teve perdão, que o coração dele se endureceu por causa das atitudes dele, e esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não é apenas proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, mas faremos futuramente um vídeo sobre isso. Vamos ao suposto versículo bíblico número 23. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por incrível que pareça, eu já vi muitas vezes esse suposto versículo bíblico sendo citado por crentes em igrejas protestantes. Mas esse texto não existe na Bíblia Sagrada. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, versículos 36 e 37. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos capítulo 12, versículo 30. Então vemos nesses textos que há 3 textos parecidos, mas que a frase amar a Deus sobre todas as coisas não existe na Bíblia. Mas de onde vem essa frase, então? Não tô lembrado, não. Não, nunca nem vi. Do Catecismo da Igreja Católica. Essa frase trata do primeiro mandamento do Decálogo no Catecismo da Igreja Católica. Se você der uma olhada ali no Catecismo da Igreja Católica, vai ver que há diferenças entre os 10 mandamentos na Bíblia e os 10 mandamentos na Igreja Católica. E o primeiro mandamento da Igreja Católica, no Catecismo, no que se refere ao Decálogo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. Na Bíblia, o primeiro mandamento do Decálogo é diferente do primeiro mandamento do Catecismo da Igreja Católica. O primeiro mandamento da Igreja Católica, no Catecismo, no que se refere ao Decálogo, diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso abre margem para que eu possa amar qualquer coisa. Eu posso amar qualquer ídolo, desde que eu ame Deus acima daquele ídolo. Mas o primeiro mandamento na Bíblia, ele é um pouco mais profundo, é um pouco mais sério. Ele diz que não devemos ter outros deuses diante dele, diante do verdadeiro Deus. O suposto versículo bíblico número 24. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Médico dos Médicos. Esse suposto texto bíblico, ele é pouco citado no meio religioso, mas ainda assim, alguns acreditam que essa expressão está na Bíblia, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Não é errado nós cremos que o Senhor Jesus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Médico dos Médicos. Mas essa expressão não existe na Bíblia. Nós cremos que Jesus está acima de todo nome, quer no céu ou na terra, e que ele pode curar todas as enfermidades. Mas a expressão Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Médico dos Médicos não é um versículo bíblico. O suposto texto bíblico número 25. Eu venci o mundo, vós também vencereis.
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, versículo 33. A expressão eu venci o mundo, vós também vencereis, ela está correta. O Apocalipse, como nós lemos agora há pouco, mostra que vai vencer o Senhor Jesus como aqueles que estiverem com ele também. Mas a frase eu venci o mundo, vós também vencereis, não existe na Bíblia. O que há é um versículo parecido no livro de João, capítulo 16, versículo 33, e que transmite uma ideia parecida, mas a expressão eu venci o mundo, vós também vencereis, não é bíblica. No próximo vídeo, conheceremos mais 5 supostos versículos bíblicos. Um abraço e até breve.